Estamos ao vivo, muito bom. Entrou? Entrou. Opa, muito bom ter você aqui comigo nessa live de hoje. Agora entrou. Só que você está travando. Vamos lá. E aí, agora melhorou? Olá, estamos ao vivo? Então, você está me ouvindo bem? Você estava dando uma Ouvindo? travada, Marcelo. Muito bom, estou ouvindo maravilhosamente bem. Sejam todos bem-vindos, Cristina. O pessoal está entrando aí na nossa live de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre competência emocional. Uma live extraordinária. Eu estou muito feliz, estou irradiando aqui a felicidade, porque ter você aqui no meu perfil é demais, até porque eu me lembro bem, em 2019, quando eu comecei a lecionar lá na FGV, você me deu o privilégio de poder trabalhar junto com você, em uma disciplina que eu adoro. Eu não sei se você está me ouvindo, eu estou vendo que está aqui, lendo, mas eu quero apresentar você para todo mundo. Vamos ver. A Cristina caiu, vamos ver se ela entra de novo. Cadê a Cristina? Cadê a Cristina? O pessoal tá aí, muito boa noite. Feliz de ter vocês aqui. Será que sou eu que estou caindo, pessoal? Será que a internet está me derrubando? Ou é a da Cristina? Me manda um oi, um salve aí, pessoal. Olha lá. Tô vendo aí o Barbeiro Murilo, meu querido, Camila. Ixi, a Cris caiu. Então ela já está voltando aí. O Itamar, boa noite, Itamar. Seja bem-vindo aí para nossa live. Muito top estar aqui com vocês. Deixa a Cris voltar. Já faço as apresentações. Camila, boa noite. Essa live de hoje promete, pessoal. Essa live de hoje promete muito. Porque a Cris é top. Vamos ver. Itamar, me dá um salve aí, escreve alguma coisa só para eu ver se está tudo certo aqui. Me respondam aí se o meu áudio, minha imagem, se a minha internet está boa. Me ajuda aí, para eu saber se sou eu ou se é a Cris, que está com a internet instável. Ah, legal. Então tá ótimo. A Cris está entrando de novo. Tive o prazer de ter aula com a Cris na pós. Nossa, eu tive o prazer de lecionar com ela. Então você imagina qual é o tamanho da minha gratidão e da minha honra. A Cris é demais, Camila. A Cris é demais. Aprendi muito com ela, compartilhamos muito conhecimentos. E outra, né? FGV é FGV, essas três letrinhas valem ouro, né? Faz um grande diferencial. Que bom. Qual foi a disciplina, Camila, que você teve com a Cris? Eu tive o prazer de lecionar com ela competência interpessoal. Muito demais. Coaching, carreira, né? Muita coisa relacionada aí. Inclusive, fala bastante de inteligência emocional também. Conta pra gente, enquanto aqui está entrando. Sabrina, boa noite. A Sabrina entrou lá na Center Consult. Sabrina, entra no meu perfil, no Prof. Marcelo Lima, tá bom? E daí você consegue ver a Cris, que já ela está entrando. Ah, competência também, Camila, que show.
Eu estou com três aparelhos conectados aqui. Center Consulting, Prof. Marcelo Lima. Estamos no YouTube também. Você que está aí no YouTube, é um prazer muito grande ter você aqui comigo. É uma grande satisfação, pode ter certeza disso. E já já a gente começa. Estou esperando a Cris entrar, ela caiu. Vamos lá. Vamos ver se ela entra agora. Agora foi. Agora foi. Que bom. Ótimo. Ó, tem uma aluna sua aí falando, te elogiando, a Camila. Justa, ela Ei, comentou que fez a Camila. mesma disciplina, a disciplina de competências. Competências interpessoais, legal. Show, né? É tão bom ver nossos alunos, né? Aqui nas nossas redes sociais. Não tem prazer maior, Muito né, Cris? bom, muito bom. Muito bem. Então, eu vou dar boas-vindas para você, te dizendo e repetindo que eu estou muito honrado de ter você aqui comigo, de você ter aceitado o meu convite, tá certo? De poder compartilhar aqui nesse singelo perfil todo o seu conhecimento. De verdade, eu estou muito, muito, muito feliz. E para te apresentar, né? Eu fui lá atrás do seu currículo, muito grande, eu vou resumir, né? A Cris é advogada, formado em Direito, com OAB, depois você conta para a gente se você exerce também. Professora de Letras, eu sei que você fala um inglês perfeito, né? Isso eu já fiquei Verdade. sabendo na época que a gente dava aula juntos. Também é professora convidada da FGV, certo? Mestre em Gestão Empresarial pela FGV. Pô, seu currículo é enorme, é enorme. E eu, de verdade, eu acho que se a gente começar a falar aqui, vai dar mais de uma hora aqui, porque vale muito a pena se conectar com águias, né? Voar com águia, conectar com águia é um grande diferencial e todo mundo ganha. Então, muito, muito, muito obrigado. Vou passar a palavra para você e depois a gente vai começar a nossa live sobre competências emocionais, que eu estou ansiosíssimo e tem uma galera também. Eu que agradeço, é muito legal fazer essas lives. Você sabe que eu adoro me comunicar, né, Marcelo? Enfim. E assim, quando a gente se junta, né, com colegas de trabalho, aí a coisa fica mais rica, é super legal. Fiquei muito contente, muito, muito contente com o convite. Eu vejo seu trabalho, acompanho, enfim, a gente se acompanha aí nas redes sociais, né? Eu vejo aí suas postagens, né? Sei, enfim, da sua história também. E hoje, tomara que a gente consiga ter uma conversa aqui que enriqueça para todo mundo, né? Pessoal que está aí assistindo, né? Se quiser já começar a provocar, mandar pergunta para a gente vai tomando conta das perguntas aqui, vai respondendo vocês e também vai falando sobre essa competência tão importante, né? Que é a competência socioemocional. Qual é a diferença, primeira coisa, né, entre competência emocional e competência socioemocional? Nenhuma. Né? É outro nome, é outra forma de dizer a mesma coisa. E afinal de contas, o que, que são essas competências socioemocionais? São aqueles comportamentos que a gente demonstra, que a gente consegue produzir, aquele resultado que a gente consegue entregar, quando a gente aciona a nossa inteligência emocional. Quem tem inteligência emocional é competente emocionalmente ou socioemocionalmente. Por quê? Porque a inteligência emocional, ela envolve uma série de habilidades, de comportamentos que a gente vai fazer com a gente mesmo, com a vida, com as coisas, quando a gente interage com a vida e com as outras pessoas. Daí vem o sócio, né? Então, competências socioemocionais são todos aqueles comportamentos, todas aquelas reações que a gente demonstra ou que não demonstra, né? E aí a gente vai falar mais disso a partir do acionamento da nossa inteligência emocional. E é hoje, né, um assunto assim super mega blaster na moda, todo mundo falando de competência emocional, de competência socioemocional. Não é à toa, né, minha gente? Não é de graça. A gente está aí num pós-pandemia, que a gente não sabe se é pós mesmo ou se não é, saindo aí de um evento super traumático. E, claro, todo mundo foi afetado por essa mega adversidade. E lidar com adversidades é um pedacinho lá das competências socioemocionais chamado resiliência, né?
É a habilidade, é a competência que é derivada de uma parte da inteligência emocional que diz respeito a como a gente lida com aquilo que afeta o nosso equilíbrio emocional. A resiliência, que eu adoro esse assunto, né, gente? Adoro porque minha dissertação de mestrado foi sobre esse assunto, tem pesquisa em cima desse assunto de resiliência, e resiliência e inteligência emocional estão imbricados, como a gente gosta de falar na sala de aula, né? Estão junto e misturado, tudo junto e misturado. E aí a gente vai dissecar isso aqui um pouquinho mais. Para você que trabalha com equipe ou sem equipe, se você ainda não é líder, ou se você, né, é dono de um negócio, de um empreendimento, ou de dois, ou de três, ou de quatro, não importa, a gente é demandado a acionar nossa inteligência emocional para tudo na vida, né? Até para estudar, até quando a gente está estudando só, lá na universidade, lá no ensino médio, a gente precisa acionar nossa inteligência emocional, desde criança. E no trabalho, nem se fala, né? A gente enfrenta uma série de problemas, uma série de dificuldades que a gente precisa encontrar respostas para elas. E tem uma coisa muito inimiga da gente, a gente que já, né, passou assim dos 18, quem já passou dos 18 não teve oportunidade de ter na escola, no seu processo formativo, nenhuma disciplina voltada para o desenvolvimento de competências socioemocionais. Hoje, né, as crianças aí que estão indo para a escola e tal, elas já estão sendo preparadas para desenvolver essas habilidades. Mas e quem não teve essa oportunidade? Como é que faz? Como é que faz para aprender? Né? Como é que faz para se tornar mais competente emocionalmente? Como é que faz para lidar melhor com essas emoções que, né, tiram a gente do sério? Tem aquelas reações físicas, tem a gente fica com calor, fica com dor no estômago, dá frio na barriga, dá dor de cabeça, dá vontade de vomitar, a gente passa mal. O processo emocional ele se manifesta até fisicamente na gente. Né? E depois, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente controla isso? Né? Será que é possível, de fato, controlar para a gente ser mais produtivo, para a gente ser mais assertivo, para a gente acertar na mosca e fazer a ação certinha que vai levar a gente ao sucesso? Então, a gente hoje vai conversar sobre isso tudo aqui. Vamos conversar sobre como é que a gente faz para desenvolver mais competências socioemocionais. Porque que elas são importantes, elas são. Elas é que seguram a gente, elas é que fazem a diferença na hora em que a gente enfrenta problemas, quando a gente enfrenta adversidade. Não é o que a gente estudou, não é o QI da gente, é o QE, quociente emocional, é o QA, o quociente de adversidade. Esses é que vão fazer a diferença. É nessa hora que você vai mostrar o que veio. Tudo aquilo que você estudou, seu QI, toda a sua capacidade de resolver problemas cognitivos, né? Ela é muito importante, sem dúvida, ela ajuda, mas não é fundamental, não é a mola, não é ela que vai te segurar na hora em que a coisa ficar apertada, ficar difícil para você. É exatamente a competência emocional. Então, Marcelo. Muito bom, vamos lá. Vamos começar aqui a dar umas agitadas nesse pessoal aí. Primeiro, será que todo mundo sabe, Cris, o que realmente é essa inteligência emocional? Primeiro, a gente está aqui, né, disposto a falar das competências emocionais e socioemocionais. Competência, dentro de um contexto mais genérico, nós estamos falando de capacidade de fazer alguma coisa, de agir da maneira correta ou não, mas ele está ali disposto a fazer algo, certo? Então, se eu tenho uma capacidade para lidar com as emoções, eu preciso primeiro entender quais são as emoções. E aí, falar em capacidade de lidar com as emoções, né? Ter competência para lidar com as emoções, eu preciso ir lá para o Daniel Goleman, que é inteligência emocional, que ele fala claramente, que o primeiro princípio de tudo isso é você precisar conhecer a própria emoção.
né? Exatamente. Você conhecendo a própria emoção, você começa a entender, que é o autoconhecimento, de como controlar essas emoções. E aí, daí para frente, você vai tendo também a capacidade de se automotivar, de você se colocar no lugar do outro, a empatia, de relacionar com o outro. Então, vamos lá. Inteligência emocional é o ponto-chave para trabalhar a competência socioemocional? Como é que a gente faz isso e como a gente consegue descobrir, Cris, quais são as emoções? Porque tem hora, como eu, você, empresário, professor, coaching, etc., a gente está conectado com muitas pessoas e se conecta cada dia com muitas pessoas de diferentes perfis, né? Eu preciso ser uma pessoa multifacetária, né? Para ter a Quase capacidade de se isso, conectar. Então vamos quase começando isso. sobre inteligência emocional, socioemocional e como é que a gente tem que agir. Vamos lá do começo. A inteligência emocional começou a ser estudada relativamente há pouco tempo atrás, né? Historicamente, tem pouco tempo que se caiu a ficha que a gente tinha mais do que inteligência cognitiva. E o Daniel Goleman, né? Para quem não conhece, Daniel Goleman foi o autor que popularizou o conceito da inteligência emocional. Na década de 90, ele escreveu um livro com base em estudos de vários pesquisadores. Se a gente for olhar para trás, tem um monte Eu de acho que gente que até já tenho vinha. aqui, viu? Eu acho que até tenho Eu aqui. tenho uma Em edição algum aqui em lugar, inglês, tá ali, não dá para levantar e pegar. Eu tenho uma em inglês em caindo algum aos lugar, pedaços, ele está Marcelo. por aqui. É todo Mas tudo bem. amarelo já. Enfim, ele popularizou o conceito, né? E ele arrumou, assim, bem legal, de uma forma bem didática, os 5 grupos de comportamentos, de habilidades que a gente vai acionar, que a gente vai se treinar, né? E vai se desenvolver, que compõe a inteligência emocional. Então, a inteligência emocional tem uma área de habilidades, né? De pensamentos e de competência. Competência é o quê? É o seu desempenho, né? Você demonstra competência numa habilidade quando você faz um comportamento que revela aquela habilidade. Então, se eu tenho competência emocional, é porque eu estou usando a minha inteligência emocional. Então, as 5 áreas da inteligência emocional são o autoconhecimento, é aquilo que eu conheço do meu funcionamento emocional. Autoconhecimento não é a gente saber o que gosta de comer, o que gosta de vestir, como é que gosta de namorar. Não é só isso. Essa é a parte assim, pensa numa cebola, essa é a casca mais externa da cebola. Quando a gente tira essa casca, no autoconhecimento, a gente precisa pensar como a gente funciona emocionalmente. Como é que faz isso, Cristina? Assim, olha, o que é que acontece do lado de fora, primeiro? Que quando acontece aquela coisa, você sente algum processo emocional. Você sente raiva, você sente uma coisa te esquentando, você sente um incômodo. Sabe aquele dia que você acorda bem, oh, bom dia, passarinho, sol, tá tudo ótimo. Dali 1 hora você se olha no espelho e você não está mais se aguentando e nem você sabe o que foi. Você olha no espelho e rosna para você mesmo. Pois é, esse é o seu processo emocional. Então, quando você começa a se observar para entender o que acontece do lado de fora que te provoca emoções e como essas emoções afetam o seu comportamento, porque sentir a emoção, sentir esse processo, ok, ai, tô com calor, tô com frio na barriga e tal, mas aí eu sei que eu tô com frio na barriga, que me deu um calor de repente, porque eu vou ter uma conversa, que é uma conversa importante para mim, e eu tenho medo de ser julgado nessa conversa. Então, medo de ser julgado numa conversa é algo que me desperta alguma emoção. Quando eu reconheço isso aqui que está acontecendo, é o primeiro passo para eu conseguir lidar com essa emoção. E aí, no processo de lidar com essa emoção, eu já estou entrando, né? Estou usando o meu autoconhecimento, minha capacidade de entender como eu funciono emocionalmente, para eu poder me controlar. E é aqui que mora o segredinho, o pulo do gato. Já que eu sei que aquela conversa vai me dar, eu tenho medo de ser julgado na conversa, de ser avaliado, e aquilo me dá aquele suador, me dá aquele frio na barriga. O que eu posso fazer para me preparar? O que eu posso fazer para me tranquilizar? Para que o meu comportamento
para que a minha ação, meu desempenho na conversa seja menos afetado ou não seja afetado. Então, autoconhecimento requer que a gente observe quais são as emoções, como é que o nosso funcionamento altera o nosso desempenho, não só no trabalho, mas em todos os relacionamentos. Então, quando eu fico muito irritado, aquele mau humor que eu estou rosnando para mim no espelho, o que isso afeta a maneira como eu trato as pessoas na minha casa, no trabalho, as pessoas que eu não conheço? No que isso afeta a maneira como eu me trato? Né? Será que eu faço coisas que acabam me prejudicando? Esse é o processinho do autoconhecimento. Então, a gente precisa treinar um bocado isso. E a gente precisa treinar uma coisa no autoconhecimento que é importantíssima, gente, que é a nossa fala interna. O que a gente diz para a gente mesmo a respeito, da gente mesmo, como é que a gente se avalia, como é que a gente se aprecia. A gente fala coisas boas a nosso respeito, a gente reconhece nossas qualidades, a gente sabe do que a gente é bom, ou a gente vive se esculachando, se auto-esculachando. Pensa no que você diz para você mesmo a respeito de você mesmo. O que você diz para você mesmo a respeito daquilo que acontece com você? Como é que você explica as adversidades para você mesmo? Como é que você explica para você mesmo as coisas que as outras pessoas falam, as coisas que as outras pessoas fazem? E como é que é essa explicação aí dentro da sua cabeça, né? Aquela coisa que ninguém está ouvindo, só você está ouvindo, aquele falatório. Como é que esse falatório altera, ele influi ou não influi nas suas emoções, no seu processo emocional? Então, gente, o percurso do autoconhecimento é por aí. A gente fazendo esse percurso direitinho, todo dia, que é que nem escovar dente, né? Não dá para pular, né? Senão começa a dar mau hálito. Então tem que fazer sempre, fazer sempre, fazer sempre, criar esse hábito. A gente começa a ficar melhor no segundo grupo de habilidades de comportamentos da inteligência emocional, que é o autocontrole, ou seja, a regulação do seu próprio comportamento de uma forma que você consiga gerar o impacto mais adequado para você, o impacto mais positivo para você. Então, eu estou alterada emocionalmente, estou com raiva, estou, né, rosnando para mim no espelho, não identifiquei bem por quê. Acontece de eu encontrar uma pessoa que é um relacionamento importante para mim, como eu não sei por que eu estou rosnando, o que me deu, de repente eu vou tratar mal a pessoa, eu não tenho controle sobre esse processo. E aí as consequências disso podem ser desastrosas. A gente faz, é o que a gente chama de perder a cabeça, né? A gente perde a cabeça, sequestro de amígdala, enfim. Então, quando a gente está mais no controle desse percurso de autoconhecimento, a gente começa a ter uma melhor performance, um melhor desempenho também na regulação. A gente começa a observar quais são as circunstâncias, pessoas, pensamentos nossos que, ao invés de prejudicarem a gente, ajudam a gente, fortalecem a gente. E aqueles que a gente não consegue lidar bem, né? Aqueles que a gente sente as emoções, né? Que a gente chama de emoções negativas, né? Aquilo que gera na gente desconforto, falta de controle, a gente começa a se preparar melhor para lidar com isso. Não é evitar, não é nunca mais vou sentir raiva, nunca mais vou ficar irritado, né? Vou fazer o Om, virar o Buda e vou lidar, ficar zen com todo mundo. Vamos parar com isso, que não é assim, né? A hora que a gente ficar zen com todo mundo, a gente não precisa mais estar aqui. Mas como é que eu faço para reconhecer e lidar com isso? Esse é o pulo do gato. Como é que eu para reconhecer o quanto pessoas, pensamentos, eventos me afetam e como é que essa afetação vai alterar o meu desempenho, vai alterar aquilo que eu faço, a maneira como eu ajo. Aí eu estou na autorregulação. A autorregulação é muito, muito importante, minha gente. Porque sem autorregulação, imagina o que o mundo ia ser, gente. Tá comigo nessa? Sem É. autorregulação? Alguém fez uma coisa que você disse para você mesmo. Imagina eu aqui com o Marcelo, Marcelo, faz assim, aí eu digo aqui dentro, Marcelo não tem que ficar balançando a cabeça para mim. Aí começo a brigar com ele aqui, porque
socorro, né? Então, a gente precisa mergulhar nesse percurso para a gente criar mais musculatura nisso, né? É como se fosse treino na academia mesmo, né? Que a gente vai lá treinar, tem que fazer exercício, se quiser, né? Hipertrofia é quando você vai, né, desenhando assim o mundo. Se você quer isso, você tem que treinar. Porque esse treino a gente não teve no nosso processo formativo. Então, a gente está falando aqui do âmbito da competência emocional. Lá no socioemocional, esse é o emocional. Esse processo de autoconhecimento, ele me ajuda também a reconhecer fatores que o Daniel Goleman diz que são muito importantes na inteligência emocional e que estão ligados ao grupo da motivação. Por que é importante eu entender sobre o que me motiva? Porque à medida em que eu começo a reconhecer aquilo que me motiva, aquilo que me bota para funcionar, eu começo um processo também de autoconhecimento, de reconhecer em que circunstâncias, com que pensamentos, quais são os elementos externos e internos que me fazem funcionar melhor e me manter focado naquilo que é produtivo para mim. Ao mesmo tempo, eu também vou ser capaz de começar a reconhecer como a motivação do outro funciona. E aí a gente vai pulando para o quarto grupo lá de comportamentos da inteligência emocional, que a gente chama de empatia. A gente gosta de chamar de empatia. Ele tem outros nomes, né? Pode ser consciência social também, ou conhecimento do outro. É aquela minha capacidade de observar como as outras pessoas funcionam. Do mesmo jeito que eu saquei que quando alguém diz alguma coisa para mim, me dá calor, me dá isso, me dá aquilo, eu faço cara feia, eu fico mais, né, mais retraído, assim. As outras pessoas têm o mesmo processo. Será que a gente presta atenção? Será que a gente está percebendo por aquilo que as pessoas dizem para a gente e também pelos sinais não verbais que elas emitem, né? As expressões faciais, a presença ou a ausência dessas pessoas? Será que a gente consegue observar o que afeta aquela pessoa? Como aquela pessoa funciona melhor? Como ela não funciona? Essa observação é importantíssima. E aí, minha gente, aqui, ó, quem está em função gerencial aqui, quem é líder, quem tem equipe e quem é dono de negócio, quem é empresário aqui, que tem uma porção de empregados para desenvolver, né? A Mega Blaster, equipe da sua empresa, presta atenção, foca em mim, agora fica comigo, porque isso aqui é precioso para você. É fundamental, é fundante, é pilar. Empatia na liderança é pilar. Ouviu o que eu falei? Repete comigo aí. Não dá para ouvir você, mas ó, empatia na liderança é um pilar. Se você não presta atenção em como o outro funciona, você vai continuar agindo da maneira que você está entendendo que é a maneira que causa o impacto mais positivo. A sua intenção é causar impacto positivo, mas você não vai causar impacto positivo, porque você não está enxergando que aquilo que você está entregando ali com a melhor intenção do mundo para causar um impacto positivo pode estar causando um impacto negativo. Conhece aquela expressão de bem intencionado o inferno está cheio? Essa expressão não surgiu à toa. A gente pode ter a melhor das intenções, fazendo uma interação interpessoal, dizendo alguma coisa ou fazendo alguma coisa, e ainda assim causar um impacto negativo no outro. E quando a gente observa que o outro não funciona bem com aquela forma da gente se comportar, se o nosso interesse é que aquele relacionamento funcione, cabe a gente mudar a forma como a gente está agindo para a gente causar o impacto que a gente deseja causar. E aí, anota, comportamento a gente escolhe. A gente escolhe o comportamento que a gente vai ter. A gente escolhe como a gente vai agir com o outro para a gente causar o impacto que a gente quer. Se a gente não está causando o impacto que a gente quer, volte para a casinha 1. Sabe aquele jogo? Joga o dado, volte para a casinha 1
e vamos lá entender como é que o outro funciona. Então, gente, empatia serve para isso, para os nossos relacionamentos interpessoais funcionarem da maneira que a gente quer que eles funcionem, para que a gente cause o impacto que a gente deseja causar. Esse aí, ó, é o quarto grupo lá dos 5 grupos de comportamentos da inteligência emocional que o Daniel Goleman explica lá no livro enorme. Enfim, eu estou fazendo um super resumo. E quando você começa a fazer esse processo, observar como o outro funciona, e aí você intervém, como eu estou falando, você muda, você já está fazendo o quinto grupo, comportamentos do quinto grupo, que é o gerenciamento do outro, ou a facilidade social, nas palavras do Daniel Goleman. É a sua habilidade social, é a sua sociabilidade, é como é que você navega no mundo das outras pessoas, gerando nelas o impacto que você quer gerar. Se você não se habitua a observar como o outro funciona, você vai sempre entregar na comunicação interpessoal aquilo que, de acordo com o seu mundinho aqui, com o seu parâmetro, é o que é melhor, é o que é o mais adequado. E nem sempre aquilo que a gente acha que vai causar um impacto positivo no outro causa, minha gente. Então, essa parte do sócio na competência socioemocional é ouro. Vale ouro. Vale ouro desenvolver isso. E a gente está amarrado nisso tudo porque se a gente não consegue observar o nosso funcionamento, se a gente não reconhece que a gente faz coisas que funcionam, que tem emoções que botam a gente para cima, que a gente tem falas internas que fazem a gente funcionar melhor, que a gente tem comportamento, a gente tem um processo emocional que afeta o nosso comportamento, a gente dificilmente vai conseguir reconhecer isso no outro. Então, inteligência emocional é composta por esses 5 grupos, essas 5 áreas, vamos colocar assim, de desempenho. Né? Há pouco tempo, o Daniel Goleman, enfim, tem uma entrevista, tem um link legal dele, né? Se vocês forem procurar aí na internet, tem uma entrevista que ele dá para Diane Coutu, escreve Coutu o nome dela. Ela é editora da revista Harvard Business Review, para esses assuntos de inteligência emocional, resiliência, enfim. E o Daniel Goleman dá uma entrevista para ela, onde ele explica, né, o seguinte: eu comecei a estudar inteligência emocional, porque começando com estudos, né, de neurológicos, como é que o cérebro da gente funciona quando a gente está no processo emocional, o que afeta lá, aí tem a história do sequestro de amígdala, enfim, ele entra num pouco mais de detalhe, e ele explica o seguinte: agora está todo mundo estudando a interação entre 2 cérebros. Olha só que chique, gente. Imagina, uma pessoa e o Marcelo aqui, um monte de eletrodo na nossa cabeça aqui, tá? Cada um com o seu eletroencefalograma, enquanto a gente interage. É exatamente isso que a galera está fazendo, para entender como é a interação entre 2 cérebros. E aí, o caldo da inteligência social, ele passou a chamar esses 2 últimos grupos, consciência social e facilidade social, de inteligência social. E nessa entrevista ele fala claramente, na liderança, né, na vida profissional do líder, para quem está lá no, eu gosto de falar no vucu-vucu, né, do corporativo, no vucu-vucu empresarial para o empreendedor, a inteligência social é fundamental, é pilar para a liderança. Então, não sou eu que estou dizendo quem sou eu para falar alguma coisa, né? Eu sou só a prof. O Daniel Goleman é o cara que escreveu esses livros todos, que fez essas pesquisas todas, e está lá ele mesmo dizendo na entrevista o quão importante a inteligência social é no processo de liderança. Tá? Então, minha gente, vamos embora correr atrás. A gente pode, sim, desenvolver. Muitos alunos, coaches, mentorados me perguntam isso. Dá para desenvolver inteligência emocional depois de velho? Ainda falo assim, dá, sempre. Ainda não morreu, então pode aprender. Né? Ainda está vivo aqui, então pode desenvolver. E deve. Cris, olha só, vamos ver se o pessoal tá antenado aí. Primeiro,
Poxa, que explanação maravilhosa. Ficou muito Gente, claro. estou vendo aqui. Mega, não precisa nem ler, né, o livro. Você já fez o resumo inteiro da inteligência emocional. Eu quero provocar um pouquinho aqui, inclusive os nossos seguidores aí, tá? Tem Para gente aqui que legal pra caramba. Tô vendo aqui um monte de gente. Ana Cristina tem uma Barreto tá galera. aqui, nossa colega também, professora, sou aquela da educação física, eu falando aqui de treinar, olha aí, ó. Tem uma galera aqui, viu? Tem um Tem monte de gente advogado conhecida aqui. aqui, tem empresário, tem Ó, aluno, nossa, tem muita gente, tem muita gente. Bom, vamos lá. Primeiro eu queria saber se está fazendo sentido para essa galera toda que está aí, tá? isso Porque aí, querendo ou gente. não, Dá um é joinha, dá um coraçãozinho, isso, fala com a gente. interage com a gente aí, faça alguma, põe uma, eu costumo falar o seguinte, coloca uma lâmpada. Você colocou uma lâmpada, está tendo ideia, está tendo insights, está fazendo Isso, sentido, isso. né? Então, veja só, vamos lá, vamos fazer provocações. Quando você fala que existem 4 áreas, grandes áreas, tá? Autoconhecimento, que é importantíssimo, né? Autocontrole, aí depois você falou da motivação, você já entrou na área social, né? De você estar se colocando no lugar do próximo, você falou de conhecimento social, de entender o que aquela pessoa realmente sente, pensa e fala, e por que ela está agindo daquele jeito, por que ela está demonstrando, né, as competências para ela agir daquele jeito. E depois você falou da facilidade social. São os 5 grandes pontos aí, o relacionamento, né? Tá. Você acha que hoje, Cris, uma pessoa que ela se realmente começa a olhar para dentro dela, olhar no espelho e entender por que ela teve determinadas reações, por que ela não conseguiu ter o controle, você acha que essa pessoa, independente da idade, você já disse que é capaz de mudar, ela consegue vencer sim as crenças? Porque eu acredito também que as crenças de identidade, tá? Aquele o ser, né? Aquilo que vem desde criancinha. Vamos falar de empresário. Eu vejo empresário maltratando, sendo assim, rude, sendo aquele cara que olha o olho do dono que engorda o gado, né? Sabe essas frases que vêm de gerações em cima de gerações? Semana passada eu presenciei um esporro na frente de um funcionário numa empresa que eu estava. Eu fiquei super constrangido, mas assim, é rotineiro aquilo. Aí Sim, você conversa com a pessoa, ele, não, mas eu sempre fui assim, é assim que tem que tratar. Olha essa crença, a potência que essa crença, sim. né, tem dentro dela. E aí essa pessoa do nada fala assim, eu quero fazer coach com você, né? Aí você fala, caramba, eu vou ter esse coach aqui comigo, vai ser difícil, que barreira que eu vou enfrentar, porque vamos ter que destruir essa crença, né? Para que ele, Sim. no mínimo, consiga entender a importância dele se conhecer, dele se controlar, de que as coisas não são assim, que aquilo está destruindo, inclusive, a motivação dele para ir trabalhar, a empresa não prospera, não se cria cultura, não se cria mastermind em lugar nenhum, né? Sim. Conexão, ideias. Por que essas crenças são tão poderosas e como que a gente vai realmente, dentro da inteligência emocional, construir isso daí, passo a passo, nessas pessoas para que ela consiga ter controle, para que ela consiga se sentir motivada, para que ela consiga se colocar no lugar do outro. Não é porque ele é líder, porque ele é dono, que ele não pode se colocar no lugar do outro. Né? E o Sim. mundo corporativo está exigindo isso, porque a diversidade ela está fazendo parte a ponto de quem não tiver diversidade dentro da empresa não tem uma empresa produtiva, não tem uma empresa culturalmente enriquecida, né? E Não esquece inova. então soft skills aí nessa história, né? Então, como é que você faz com os seus coaches, com os seus mentorados que têm crenças podres, tóxicas, que impedem que essa pessoa tenha o autoconhecimento, sendo ele o primeiro da inteligência emocional? Não sei Gente, se eu falei demais, se eu compliquei, né? Mas eu acho que não complicou é tão nada. difícil a gente se conhecer, tão É. difícil. E aí, olha só, o que que acontece, né? A gente precisa entender que a gente está falando de inteligência emocional. A gente não está falando de um processo animal, né? A gente não está falando de um processo, né, 100% intuitivo, emocional, né, no patamar do sensorial somente. Então, a gente está falando sobre o que a gente pensa.
A gente está falando a respeito do que a gente raciocina em cima da emoção. E aí, nesse processo das crenças, né, isso aqui é muito importante a gente colocar, quando a gente se dispõe a se desenvolver, é muito importante que a gente tenha consciência de que a gente é resultado de uma história. A gente tem um percurso para trás. A gente tem o nosso modelo mental, que é composto pela forma como a gente foi criado, pelo que a gente ouviu na nossa infância, pelo que a gente foi levado a acreditar, pelo que disseram para a gente a respeito da gente, por traumas que a gente passou, né? A gente tem, imagina assim, um mosaico que a gente vem carregando ele, que nem lataria. Sabe aqueles carros de noivo que vem com aquelas latas todas? A gente tem a nossa lataria, a gente vem arrastando uma lataria. Agora, essa lataria, ela não pode ser determinante do que eu sou capaz de fazer no momento presente para modificar o meu futuro. E é esse o pulo do Uhum. gato, né, no processo de coaching. Então, quando você tem uma crença, né, uma crença limitante, uma crença que limita o seu poder de regular e de escolher o melhor comportamento para você e para a situação, você precisa começar a pensar no seu, primeiro lugar, no seu interesse. Você quer ou você não quer causar um impacto mais É isso positivo? aí. Essa é a primeira pergunta. Não, É não isso quero. aí. Quero mesmo fazer inferno na vida de todo mundo, quero ser odiado e eu quero Não vou falir. mudar. Então, Não vou vai mudar. É embora. meu jeito. Vai. Vai com força. Vai com força. Quer que eu empurre? Vambora. Vai lá. Gostei dessa. Quer que eu Se empurre? você quer que Não, eu porque não empurre, tem o que vai. fazer, né? Te empurro. Você quer tanto ir, vai. Vai, a parede tá lá. Vai enfiar a cara na parede. Agora, você quer mudar? Você Que legal. tem consciência de que você quer um resultado diferente? Quero. Então, vamos lá. O que que você vai fazer hoje, a partir de hoje, considerando toda essa lataria, né, tudo que você é hoje, para você passar a agir diferente? Então, você tem que fazer uma construção diferente na sua cabeça. Essas crenças, elas são construções que a gente vai solidificando no processo social, ou seja, no processo de interação com a nossa família, com a escola, com outras pessoas e com a gente mesmo. Então, o que que a gente vai fazer? Né? Aí a gente tem as técnicas, a gente é coach, sabe como faz isso. A gente vai desconstruir essa crença para botar uma outra coisa no lugar dessa crença, que vai fazer com que, né, o coach funcione de uma maneira diferente. Só que isso tudo é autoral. Né? O que vai ficar no lugar dessa crença é uma outra coisa que essa pessoa vai passar a dizer para ela mesma, né? Ao invés de manda quem pode, obedece tem juízo, a empresa é minha, eu faço o que eu quiser, vai começar a dizer outra coisa que vai levar essa pessoa a ter um outro comportamento. É por isso que eu insisto, a gente é capaz de mudar nossos comportamentos? É. E se esse processo tem raízes mais profundas, se esse processo desse comportamento que não funciona, ele está fundado, ele está ancorado em traumas, em feridas emocionais, aí não é mais com o coach. E a gente é treinado para dizer assim, ó, aqui eu não atuo mais, você precisa procurar um processo terapêutico. Né? Então você vai para a psicanálise, você vai fazer clínica de psicologia positiva, que é a TCC, você vai se tratar para você tratar essa ferida emocional que não te deixa, né, por meios próprios, com autonomia, modificar essa fala, esse pensamento, esse ponto de partida do comportamento. O comportamento tem um ponto de partida que é o pensamento da gente. Né? Ele não vem do nada. Por isso que a gente escolhe comportamento e por isso que a gente consegue reformular esses comportamentos. E a diversidade é difícil da gente lidar. Por quê? Porque a gente foi criado, a gente foi constituído, a gente foi construído, né, sob uma construção social de homogeneidade, que privilegiou uma certa homogeneidade. Então, a gente, quando está nessa construção social que privilegia uma homogeneidade com determinadas características, fica difícil para a gente mergulhar, avançar e conseguir conviver
com a heterogeneidade, com aquilo que é diverso, com aquilo que é diferente. Né? Porque não é essa a construção social, não é essa latinha que a gente arrasta. Lá, lembra do carro que eu falei, arrastando latinha? Não é essa latinha que a gente arrasta. A latinha que a gente arrasta, ela fica batendo e dizendo assim, pim, 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 bom eu quero igual, pim, 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 bom eu quero igual, bom eu quero igual. E aí você, tá, bom eu quero igual, que diferente é ruim. Opa, eu preciso quebrar isso. O que é diferente me ensina, o que é diferente me enriquece. Você nunca ouviu isso? Você está ouvindo isso agora. Agora, inclusive porque o mundo econômico, né, descobriu que o que é diferente enriquece muita gente, muito acionista, muito empresário, muito negócio. Então a gente precisa perceber e lidar com isso, minha gente. Isso daí se chama flexibilidade, que vai gerar adaptabilidade. E aqui a gente já está mergulhando num resultado muito interessante da gente ter inteligência emocional, que é a gente conseguir ser mais resiliente. É a gente conseguir passar por esse processo. A resiliência é uma capacidade processual. Ela é um processo, ela não é uma competência. Pá! Né? Ela é um processo, uma capacidade processual de lidar com adversidade. O que é uma adversidade? Por exemplo, a diferença de pensamento. É um problema, está te incomodando, é a adversidade. Saiu de casa todo limpinho, todo bonitinho, estava sol, né? No meio do caminho até você chegar no carro, ou no ponto do ônibus, ou no metrô, caiu aquela chuva, te molhou todo, você tinha reunião, não está com horário apertado, é uma adversidade. A pandemia é um evento traumático, é a adversidade exponenciada. Então a gente vai ter um monte de adversidade na vida. Até aquelas que a gente não sabe de onde vem, sabe? Lembra no início da live que eu falei? Você acorda bem, passarinhos, bom dia, ao céu, dia, gratidão. Daqui a pouco você olha no espelho e você está rosnando para você mesmo. Qual foi a adversidade que aconteceu que te afetou? Então a gente enfrenta várias adversidades ao longo do nosso dia, da nossa vida. O quão flexíveis nós somos para a gente alcançar um resultado de adaptabilidade a isso, para a gente passar a lidar com a adversidade de forma que ou a gente se adapte a uma nova realidade e passe a ter comportamentos diferentes, ou B, a gente supere o problema que a adversidade trouxe e a gente saia da experiência mais fortalecido. Como é que a gente encontra esse processo? A inteligência emocional vai ser uma tremenda tábua ali de apoio para a gente nisso. Porque se a gente se conhece, a gente vai entender como é que a adversidade, como é que o problema vai bater na gente. Então, o nosso tempo de recuperação, que é o primeiro estágio da resiliência, ele tende a ser menor. Exemplo, eu vou para a empresa hoje e eu tenho uma reunião com aquela pessoa, sabe aquela bênção? Sabe aquela pessoa que é aquela bênção? Né? Que você não consegue lidar direito, que é desafiadora para você. Você tem reunião com ela, você nem dormiu direito ontem, já foi dormir pensando nisso. Então, se você se conhece, você já sabe que você não dormiu direito, que você foi afetado emocionalmente por conta desse evento. Esse já é o processo da inteligência emocional que vai te ajudar a ser resiliente, ou seja, a saber lidar com essa adversidade lá no dia seguinte. Então, já sei que eu estou alterado, já sei que eu não estou bem. Vamos fazer o seguinte, vou tomar um banhão, vou fazer um café da manhã como eu gosto, para eu me sentir bem, e vou sentar e vou pensar o que me ajuda a lidar com essas reuniões. Olha o autoconhecimento aí ajudando na resiliência. Tá? A pessoa tem que parar. Tem que parar e pensar. Parar e pensar. É o pensamento, é a reconstrução de pensamento. A gente pensa, depois a gente se comporta. A gente sente, o sentimento, ele acontece a partir do que a gente pensa a respeito da emoção que a gente sentiu. E se eu pensei? Para e pensa. Se eu pensei, eu tenho ali, eu sou muito, não sei se pragmático seria a palavra correta, mas vamos pensar assim, eu sei que eu tenho uma reunião, e eu acho que deve ter muita gente assim, com aquela pessoa, como é que você falou? Você até pôs
Aquela bênção. Bênção, aquela bênção, tá? Aí você tem essa reunião, você tem esse contato, você sabe que essa conexão vai ser áspera, vai ser desgastante, vai ser tudo isso. Tá bom. Eu pensei, Cris, e na possibilidade A, na possibilidade B, na possibilidade C e até na D, se for necessário, tá? Para que esses caminhos sejam ali ofertados no momento certo e que a sua cabeça te dê a solução e o modelo para você agir. Porque você pensou lá atrás, é como se fosse preparar para uma prova. A gente sabe que a vida não é assim, né? A gente sabe disso. Agora, quando você vence, porque você pensou, tá claro que essa reconstrução de pensamento, eu estou falando tá claro porque eu já testei, já fiz e é muito bom, é muito. E aí tem um detalhezinho, quando você tem essa vitória, quando você sobe no pódio, você se sente automotivado, você se sente amadurecido, vamos dizer assim, que é o mais gostoso. Sim. Né? Aí você começa a querer mais, eu não sei se você é assim, mas você começa a querer mais desafios. Sim. Isso daí já posso considerar que é um nível aí up da inteligência emocional. Você querer mais desses Sim. momentos para que você Sim. consiga entender que a vitória é prazerosa de verdade. Sim, e é um up da resiliência. Pessoas resilientes, elas têm plena consciência de que a vida é feita de altos e baixos. E que momentos difíceis são, na verdade, desafios para fazê-las melhores. As pessoas que têm essa competência da resiliência desenvolvida, né, que lidam bem com adversidades, elas olham para o problema e elas não fazem assim, ai meu Deus, cara. Se fazem é por fração de segundos. Ai meu Deus, não, peraí, o que é que eu vou aprender aqui? Como é que eu lido Chega com de isso? mimimi. Vítima, Como é que eu não. resolvo? A pessoa resiliente, ela é resolvedora. E para você ser resolvedor, você tem que confiar no seu taco. E você só confia no seu taco se você se conhece. Você Uau, só consegue vencer os obstáculos se você sabe no que você é bom. uau, E naquilo que caraca. você não é bom, o que você faz? Você aciona o seu sistema de suporte. Pessoas resilientes são inteligentes emocionalmente, lá naquele grupo social também. Elas constroem relacionamentos ressonantes, porque elas pedem ajuda. Elas não ficam querendo abraçar o mundo com as pernas, fazer tudo sozinho, mas não ficam mesmo. Isso aqui não dou conta, não. E sai, abre a boca no trombone. Vai pedir ajuda A, Sem B, C, medo. aciona o seu networking, minha gente. Network é para isso. É para a gente pedir ajuda, para a gente trocar, para a gente E poder servir. conseguir ser mais resiliente, conseguir ser mais resolvedor. Então, tá ficando claro como é que a inteligência emocional alicerça a resiliência? Pessoas resilientes conhecem o seu processo emocional para se recuperarem mais rápido e acontecer um problema e para. Dá até aquele chilique, porque a gente dá, né? É normal a gente ser impactado. A gente fala aquele, dá licença o meu francês agora, quem foi meu aluno está acostumado, quem não foi vai se acostumar agora, né? Aquele, na hora que você dá aquele puta que pariu, que merda, que droga, né? Xinga aquele monte de palavrão, pum, acabou. 5 segundos, bom, vamos resolver. Vou partir para a solução. E é aí, como é que eu saio do que droga, né? do xinga para a solução? Eu tenho que acionar meus recursos. Cadê minha caixinha de ferramenta? Quais são minhas qualidades para resolver aquele problema? O que eu posso fazer para resolver? Se eu não posso fazer nada para resolver, quem que eu posso acionar para resolver comigo? Para mim, por mim? Onde eu compro ajuda? Onde eu peço ajuda? E se não tem remédio, remediado está. Tem aspectos da adversidade que a gente não controla. Larga. Larga porque você não vai ficar, não adianta xingar, espernear, se jogar no chão, chorar o dia inteiro, porque já era. Então, como é que você lida com os efeitos daquilo que você não controla? Volte para a casinha 1. Quais são suas qualidades para lidar com aquela nova situação? É a adaptabilidade. Então, a resiliência é esse processo no dia a dia, minha gente. Não tem assim o momento mágico da resiliência. Eu fui resiliente hoje. Não, resiliência requer consistência. É no dia a dia. E tem um pulinho do gato aí na resiliência que é muito importante, que faz parte daquela jornada do autoconhecimento, que é a gente conhecer
quais são os nossos fatores de risco, como se chama lá, né, na parte conceitual, ou as nossas vulnerabilidades. Então, assim, na minha vida hoje, quais são as áreas de estresse para mim? O que que me estressa? O que que me preocupa? Ah, eu tô no tiro da minha cabeça que eu tenho que comprar minha casa. Eu não tenho casa, eu moro de aluguel, eu vivo com isso na cabeça, eu tenho que comprar meu apartamento, tenho que comprar meu apartamento. Isso é um fator de vulnerabilidade. Esse assunto é um assunto que te deixa mais vulnerável no sentido de menos equilibrado emocionalmente. Relacionamento com pais, relacionamento com irmãos, relacionamento, né, afetivo, dinheiro, preocupação com o lugar que você mora, se é poluído, se é inseguro, se não tem policiamento. Todos esses fatores ambientais, eles afetam, né, a nossa tenacidade, a nossa capacidade de estar ali mais fortinho para lidar com as adversidades do dia a dia. Então, quais são os seus fatores de vulnerabilidade? Lá no trabalho, o que né? Olha o autoconhecimento aí, o que te sacode? O que mexe com você? O que é que te abala? O que é que te afeta? O que te pega? Né? Quem dizia isso no treinamento lá do coaching, quando eu me formei, era o professor Randy de Stefano, eu nunca mais esqueci isso. O que te pega? Né? O que te pega? Fazer reunião com a minha equipe, cara, no negócio que uma semana antes eu já estou no ciricutico. Fazer apresentações, lidar com reuniões de feedback. O que te pega? Faz a lista do que te pega. Né? Porque você vai começar a se preparar para lidar com o que te pega. E esse processo de ser intencional para lidar com os fatores que te pegam, né? Ele é poderoso. É você no controle. Quando a gente lida com a diversidade, né, de acordo com o que ensinou para a gente o tio Paul Stoltz, né, escreve Paul de Paulo Stoltz, S-T-O-L-T-Z. Vai lá, caça lá sobre esse cara. Ele ensinou para a gente que, diante das adversidades, pessoas resilientes, pessoas que têm uma produtividade bem bacana, né, na hora de lidar com a adversidade, com os tropeços da vida, elas olham para o problema e elas pensam assim, ó, quem está no controle? Eu ou o problema está me controlando? Não, eu que estou no controle desse troço, eu vou resolver. Vai levar um tempo, mas eu vou resolver. Eu vou resolver porque eu posso fazer assim, assado, já começa a acionar a sua caixa de ferramentas. Segunda coisa que essas pessoas pensam, né, junto com isso, é a responsabilidade é minha de resolver isso. Não fui eu que fiz, mas me interessa resolver. E eu posso resolver sozinho? Não. Então, como é que eu corro para pedir ajuda? Né? Então, elas acionam o sistema delas de suporte. E essas pessoas têm outra forma de pensar a respeito das adversidades, que faz parte, né, desse quociente de adversidade alto, que é, elas têm consciência que a adversidade não vai durar para sempre, e se durar, é aquilo que eu falei, não controla mais, então você vai ter que se adaptar. E elas também sabem que não dá para deixar um problema que acontece no trabalho ou em casa ou em alguma área da vida contaminar as outras áreas da vida. Então, elas são capazes de compartimentalizar as adversidades. Quando a gente identifica, lembra os fatores de risco que eu falei? O que te pega? Quando elas sabem, né, vão criando mais consciência sobre o que te pega, elas conseguem compartimentalizar melhor. Elas chegam em casa, às vezes a cabeça tá voada, tá nem aí o marido tá falando, a mulher tá falando, a cabeça tá lá no quinto anel de Saturno. Daqui a pouco você leva aquele esporro, né? Gente, tá falando, tá me ouvindo, tá prestando atenção. E você nem sabe por que você não está prestando atenção no que o teu parceiro, o teu companheiro está falando, porque você está preocupado com a apresentação que vai ter. Isso está lá no fundo da sua cabeça e não está no seu controle esse processo. Quando você começa a identificar, você na hora fala assim, desculpa, eu estou preocupado com a apresentação que vai ter, isso me deixa mais vulnerável, me deixa inseguro, eu fico com muito medo, porque as pessoas criticam muito, então eu fico mais pensando nisso. Não é um bom momento agora para a gente conversar, eu realmente não estou 100% para te dar atenção. Olha a diferença de interação que você pode ter Caraca, no que seu relacionamento facilidade em social. casa
Exatamente. Quando você se conhece, você foi lá e mapeou, você sabe por que que você está preocupado. E aí Externar, né? As pessoas não externam, né? você sabe Ela explicar para o recebe estímulo outro. de todo lado, mas ela não consegue expor, externar o que pensa, o que sente, até mesmo medo de magoar. Ou não tem uma empatia tão Ou perfeita, não sabe, não Marcelo, não sabe. sabe, não sabe. Ah, não sei, eu tô avoado. Se eu falar assim, eu tô avoado, tá? Mas tá avoado com o quê? Tá avoado porque tem uma coisa acontecendo que para você é um fator de estresse. Fazer a apresentação te Se te estressa. pega, Te adorei. pega. Então, se te pega, você é capaz de, na sua interação em outra área da sua vida, com outra pessoa, dizer: Ó, é isso que me pega, eu tô pegado, não tô funcionando bem aqui em casa, porque eu tô Busca pegado ajuda. com esse... e busca ajuda. Exatamente. Minha gente, é muito poderoso a gente entrar nesse processo de melhorar as nossas competências socioemocionais. A gente Nossa, ganha no trabalho, a gente ganha na liderança, sem menor sombra de dúvida. Não é à toa que esse assunto está na pauta. Todas as revistas, as publicações, né, de business, management, de tudo que vocês possam imaginar, está todo mundo falando de agora de power skills. Né? Vamos lá, soft skills é o nome chique para competência socioemocional, é o nome em inglês. Né? Soft skill quer dizer exatamente competência socioemocional. E power skills é o nome que agora estão dando para as soft skills, de tão importantes que elas são. Estão sendo chamadas de power de poder ou de força, né? Skills, skill é habilidade. Então, esse assunto ganhou esse nome requentado, né, de Power Skills, está de novo na pauta e não é à toa. A gente está vivendo um momento no mundo dos negócios, dos empreendimentos em geral, e isso é global, não é privilégio nosso, né? Em que a gente está percebendo o benefício da diversidade, a gente está percebendo que a gente se beneficia da diversidade. E a diversidade é desafiadora. Diversidade, lembra, não está na nossa construção social, aqui na construção social que alimenta o nosso processo formativo. Então a gente precisa aprender a desfrutar da diversidade. Esse é um assunto da pauta. E o outro, minha gente, importantíssimo. O mundo das empresas está se reciclando. Comportamentos como, né, o que o Marcelo descreveu aqui, de líderes que dão esporro, né, aquela coisa de humilhar as pessoas, de fazer assédio moral na organização, isso ainda existe, mas vai cada vez ter menos espaço. O empresário, o empreendedor que tem esse tipo de comportamento, que não se abre, não dá valor à relação interpessoal, ele tende a ter insucesso rapidamente. As pessoas hoje têm outra forma de se relacionar com o trabalho. Essa é a outra mudança importante. A nossa relação com o trabalho está muito diferente. O que o trabalho significa na vida de cada um é muito diferente do que o trabalho significava na vida de cada um há 10, 15 anos atrás. Então, não pensa que a pessoa, porque tem necessidade de receber um salário, vai ficar trabalhando para você passando humilhação. Não vai. Não vai. Há outras nem deve. alternativas e a relação das pessoas com o trabalho é diferente. Então, esse é o segundo bom motivo para a gente começar a repensar, né, a prioridade em termos de desenvolvimento, em termos de skills, né, de habilidades que a gente vai investir. A hard skill, que é a competência técnica, ela é importante? Sim, ela é muito importante. Ela abre as portas para a gente entrar em qualquer trabalho, em qualquer mercado, em qualquer empreendimento. Você tem que se qualificar minimamente, mas não é ela que te segura, não é ela que te leva para frente. O que te segura são as competências comportamentais, as competências socioemocionais, as soft skills ou power skills. Não tenham dúvida disso. Então, quem ainda questiona, pensa um pouquinho, porque não vai se sustentar, não vai se sustentar numa nova realidade. Né? A gente está vendo isso ó, em sala de aula, eu e o Marcelo temos essa experiência,
né, o tempo todo, a gente ouve muito relato, muita experiência de muito aluno, e aluno assim, a gente tem aluno que é diretor de empresa, que é CEO, que é CFO, e a gente tem aluno que está começando na carreira gerencial agora, e a gente tem aluno que nem é gerente ainda, né, que é um profissional de nível analista, enfim, técnico, que nem quer ser. Então, é isso aí, ó, o Danilo está ali falando, as empresas contratam pela técnica e demite pelo comportamento. Isso daí é mais velho do que andar para frente, gente. É exatamente isso. E por que será que é assim? Né? Porque, no fim, o que segura são as relações interpessoais, é a Sim, capacidade da pessoa de lidar com os problemas. Que problemas? Os problemas com ela mesma, de desempenho dela mesma, os problemas da empresa, os problemas dos clientes e os problemas da vida. Né? A vida traz uma série de imprevistos e de adversidades que a gente não controla. Né? Agora, a gente controla a forma como a gente lida com tudo o que acontece. O que acontece a gente não controla, larga. Larga porque você não controla. Se você acha que você vai fazer com que as pessoas passem a ser pontuais, educadas, seja lá o que for, você está no sal. Exigir que o mundo funcione como você acha que ele tem que funcionar é o caminho para o inferno. Você vai só sofrer. Agora, como você lida com o mundo do jeito que ele é, isso você controla. Isso você pode melhorar, isso aí você pode escolher comportamento, isso está na sua mão. Então, mergulhem nisso, né? Aqui, ó, maravilha. olha Peraí, não só. tô conseguindo. Tá lendo aqui? Tá conseguindo Tá ler? vendo? A Ana aqui. Já Tô. contratei doutores, titulação maravilhosa, mas que não tinha a menor empatia com os alunos. Eram docentes odiados. Aí, a professora Ana Barreto tá aqui junto com a gente, a pessoa que está assistindo. Ela é coordenadora, né, de graduação lá na Celso Lisboa, do curso de graduação de Educação Física. Eu conheço ela, trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar com ela durante um bom tempo. E é isso aí, tá vendo? Título, titulação, professor, doutor, pós-doutor e tal. E aí? E o relacionamento interpessoal? Né? Cadê a empatia? Cadê a inteligência emocional? Então, minha gente, não tem volta, não tem marcha ré. As crianças que estão hoje na escola já estão, né? A nova base curricular já incluiu como disciplina competência socioemocional, né? Desenvolvimento de competência socioemocional. Então, essas crianças têm chance de funcionarem muito melhor na vida, não só no trabalho, na vida, do que a gente, né, comparado com o nosso processo formativo. Tem gestor que sabe de tudo isso, mas não consegue aplicar. Precisa procurar ajuda. Pô, É Daisy, né? Daisy falando assim, sim, Daisy, assim, sabe aqui, né? Mas não consegue fazer por causa desse processo que a gente estava descrevendo. Se você não estava aí mais cedo na live, depois tenta rever. A gente falou disso daqui, de como é possível a gente desenvolver e passar a ter um outro comportamento, a gente escolher comportamentos diferentes, escolher comportamentos novos. E ajuda para isso, ela pode ser, né, um coaching, que a gente sabe, né, que funciona muito bem para isso, ou pode ser que o coaching não dê conta e aí a pessoa precise de ajuda terapêutica, né? Mas tem muito sim, bom. tem que se desenvolver. A gente tem que se desenvolver sempre, gente. E assim, é, o processo legal é que ele seja autônomo, né? Tudo que eu falei aqui, que eu expliquei do processo de autoconhecimento e tal, a gente consegue fazer sozinho. A gente precisa o quê? Se disciplinar e criar essa consciência. A gente tem tempo para ficar fazendo scrolling aqui em feed de Instagram, né? Instagram, Facebook, LinkedIn, para ficar olhando e respondendo abobrinha de WhatsApp, né? No e-mail, mas a gente não tem tempo para sentar. Chegou em casa depois do jantar, sentar 15 minutos, por exemplo, pegar um caderno, né? E escrever lá o que funcionou hoje no meu dia, o que não funcionou, quais as emoções que me afetaram, qual foi o impacto dessas emoções em mim. Mas a gente pega o telefone, né, e leva para o banheiro, né, para fazer lá o que tem que fazer no banheiro e fica vendo Instagram no banheiro. Eu fico louca com isso, gente. Mas não tem esse tempo para fazer um exercício para si, para o seu desenvolvimento. Olha Não só, tem, não tá? É tem, muito não difícil tem. fazer. Como eu vou fazer É, autoobservação? é. Para de tomar conta da vida dos outros no Instagram e pega o seu caderno aí, bota lá, meu caderno, caderno do eu, né? Caderno do eu me acho, caderno do tesouro da minha vida, eu mesmo. Abre lá o caderno do tesouro da sua vida
E escreve lá o que funcionou hoje. Quais foram os comportamentos que eu tive que eu causei exatamente o impacto que eu queria causar. Ah, fiz isso, deu certo, não sei o quê. Ah, naquela hora fiquei com raiva porque fulano falou não sei o quê. Essa raiva me serviu para quê? Não serviu só para eu dar patada em um monte de gente depois, durante o almoço, que a gente foi almoçar todo mundo junto. Pois é, aqui você está começando o seu processo de autoconhecimento. É o exercício de autoobservação. Né? É de Ó, graça, não custa nada. Mentira, custa o caderno e o lápis. Né? Ou pode não custar nada. Faz aqui no negócio de notas do celular, né? Todo mundo usa, né? Faz lista de compra, escreve abobrinha. Escreve aqui no celular. Então, gente, tem uma coisa que é crucial nisso, e a gente falou, né, anunciando a live, que tem um inimigo oculto, um vilão nessa história. tô O curiosíssimo. vilão, o vilão dessa história é a sua falta de intencionalidade. É você mesmo. É você não usar de intencionalidade no seu processo de autodesenvolvimento. Quando você for intencional em relação a você mesmo, você vai começar a perceber um outro nível de resultado. Quando você pegar você mesmo pelo cabelo e dizer assim, peraí que quem manda aqui sou eu, você vai começar a ver um outro nível de resultado. Então, eu preciso me observar, eu preciso ter, sim, um inventário, eu preciso fazer cognitivamente exercícios sobre como eu funciono. E por que eu não faço? O que me impede de fazer? O que está me segurando? Falta de tempo? Não conta essa lorota para mim. Já passei por muita coisa na vida para você me enganar com essa lorota. Isso é mentira. Né? Você tem tempo para tomar conta da vida dos outros no Instagram, você tem tempo para ficar respondendo abobrinha no WhatsApp, para ficar jogando piada no grupo da família. Larga essas coisas que não vão te levar a lugar nenhum e cuida do seu autodesenvolvimento. Né? Investe nisso, porque vai te dar fundação. Né? Vai te dar alicerce. É E isso vai, aí que eu vai, posso deixar. e vai permitir, inclusive, que você se conecte com pessoas acima de você, né? E Com melhores que certeza. você. Isso não Com tem, não certeza. tem nem, não tem nem o que comentar. Nossa, que live! Você é E maravilhosa, você é a gente demais. trouxe um exercício, né, para o pessoal. Trouxe. Gente, eu vou disponibilizar para eles, mas eu preciso saber o seguinte: se tem perguntas, eu acho que a gente tem que Isso. dar esse espaço para a galera. Eu tô lendo aqui, tô surpreendido. Olha, tudo que você está falando é verdade, eu tô amando. Que mais? Essa live vai ficar salva. Eu entrei Vai, agora, eu tô amando. Vai ficar salva, a gente vai colocar vai. tanto no YouTube, lá no meu canal, vou disponibilizar para a Cristina, vai lá, começa a seguir a professora Cristina, Cristina Goldschmidt, está aí, né, o link dela, o perfil. E assim, gente, eu amei, eu acho que tem alguns pontos que vale a pena a gente destacar aqui, que eu vou guardar para mim, tá? Primeiro, que te pega, cara, isso é demais. Eu acho que isso daí é o resumo de todo o autoconhecimento, né? O que te pega? Amei. Segunda coisa, quem está no controle dessa nhaca aqui? Né? Porque as pessoas têm medo, elas são apreensivas, elas deixam outras coisas tomarem conta da vida dela, ela começa a procrastinar, ela começa a fugir, a achar fuga, né? Coisas para se apoiar, para tentar esquecer, isso em todas as áreas da vida, né? E eu coloquei um negócio aqui que me lembrou de uma palestra que eu dei num congresso de estética, internacional de estética, e o tema era o reboot, né? De restart mesmo, de ir lá e ligar, botar o dedão no computador, segurar e falar, tá dando pau? Vamos reiniciar isso daí. E aí, cada palavrinha, Cris, ele tem um significado que junta com a inteligência emocional. Você começou a me levar lá para o passado, né? Qual é a sua realidade? Você pega o R, qual é a realidade, né? Qual o estado que você está ali? Como é que. Aí depois você vê o E, né? O meu estado desejado. Tá bom, eu estou assim, eu preciso mudar, eu preciso conhecer minhas emoções, eu preciso ter o controle dessas emoções. Qual é o estado desejado? Aí vai para o B. Olha que louco, que conexão, que perfeição de conectividade aqui, né? O B, de busca. Você precisa buscar. Né? Você não pode ter o controle de tudo, você não vai ter o controle de tudo, você não tem a capacidade de sair buscando trocentos livros a fim de ter uma obesidade intelectual para resolver as coisas, porque você não vai ter.
Se você não tiver ação, se você não tiver pessoas que conseguem enxergar com outro prisma, né? E quem sabe organizar a situação para você agir diante do problema. Aí o O, né? Que aí volto para aquilo que você falou lá, que eu deixei aquela pergunta no ar, que eu falei que eu fui fazer uma consultoria, e teve uma pessoa ríspida, não sei o quê. Será que ela tem um objetivo verdadeiro de mudar? Né? Será que ela se sente motivada para isso a ponto de falar, não, meu objetivo vai ser esse? Amigo, se quiser eu te empurro, né? Adorei, É isso aí, amei. não Te quer mudar, empurro, não cara. quer, não Te tá vendo empurro e ganho. outra. Não vou Quando a junto. gente não vê ganho, a gente não muda. Não Não muda. muda. Te empurro. Agora, se eu consigo enxergar um ganho, né? Aí já entra em Franklin Covey, ganha, 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 né? A gente já Isso. conecta o objetivo comum, propósito. Comece pelo porquê. Se o meu propósito conecta com o teu, se o meu propósito conecta com o teu, olha que interessante, olha a empatia, né? Olha as Isso aí. culturas empresariais hoje, as diversidades dentro das empresas, que os líderes estão tendo que ter a obrigação de se introduzir dentro dessa diversidade, ou se não, colocar ela dentro, né? Não ele, mas ele trazer para dentro dele. Esse objetivo comum, ele é muito importante. Aí, por fim do reboot, a transformação. Quem quer Aí transforma, transforma. quem quer age, quem quer busca, quem quer se reconstrói, quem quer vai buscar. Eu acho que a transformação é o maior presente do aprendizado. O aprendizado, ele só é válido quando a pessoa muda, quando ela se transforma e ela consegue olhar para trás e falar: caraca, que show! E aí novos desafios começam a surgir. Rolou pergunta aí enquanto eu estava falando aqui? Ninguém? Deixa eu ver aqui, ó. Percebo que muitas pessoas que não faz algo com medo do que outros irão. Isso é muito comum, né? Fica nessa apreensão, né, Cris, de não fazer as coisas porque tem medo do que o outro vai pensar. Sim. Você não vai fazer nada, né? De correto ou errado pensando no que o outro. Meu, você está certo, você se conhece, sabe o que pega? Toca o pau, manda ver, né? A vida é feita de desafios, né? Que lição de vida. Bom, tem Essa mais aí? questão da autoconfiança é muito importante, né? E, assim, isso é um dos pilares, enfim, da técnica que vocês vão conhecer daqui a pouco, a técnica SEI, que eu vou divulgar. Um dos pilares é a autoconfiança, gente. E aí, quando a gente tem essa perguntinha lá atrás da cabeça da gente, o que que o outro vai pensar? O que que o outro vai pensar? A gente tem que entrar no nosso processo de autoconhecimento, né? E fazer uma pergunta pra gente, assim, por que que é tão importante para mim o julgamento que o outro faz de mim, né? Qual é a sensação que eu preciso ter? Qual é a necessidade que eu preciso preencher, né, por meio desse julgamento? Eu preciso ser aprovado, eu preciso ser gostado, eu preciso me sentir querido, né? E aí a gente começa a entender onde é que é esse buraco, essa necessidade que não está sendo preenchida, ela de fato vai precisar ser preenchida para eu poder entender que eu não controlo o que o outro pensa de mim, mas eu controlo como eu lido com essa minha necessidade de ser gostado, de ser querido, que tá ligada lá a esse medo do julgamento que as pessoas fazem de mim. Né? Quando a gente tem medo do julgamento, é porque a gente tem necessidade de alguma coisa que esse julgamento vai entregar para a gente de acordo com a nossa expectativa. É assim que o processo de autoconhecimento funciona para você fortalecer a sua autoconfiança, né? Que é muito importante. Que lindo, Então, que show. ficou a dica aí, ó. A Putz, pergunta foi bacana. mas as pessoas buscam necessidade de aprovação, né? De ser julgado, de ser querido, de Todos ser nós isso. temos necessidade de sermos queridos, de sermos gostados, de sermos aprovados, de nos sentirmos pertencendo. Mas como a gente está preenchendo essa necessidade? A gente está expressando isso? A gente não está expressando? Essa necessidade está vindo, né? Ela precisa ser preenchida aonde? Então, essas são perguntas, quando a gente começa a mexer nisso, a gente começa a ter controle. Aí que o controle está em quem? Em mim, não é no julgamento. Hum, Eu não controlo o que o outro pensa, imagina, né? Nem médium controla o que todo mundo pensa, gente. é. Fala sério, né? Ah, eu não quero. Eu queria ficar aqui a noite inteira conversando com você. Foi de um enriquecimento estrondoso.
maravilhoso, foi muito gostoso. Eu tenho certeza que tanto os meus seguidores, como aqueles que já te conhecem, já te seguem, deve ficar triste quando perde ou quando não tem essa possibilidade de se conectar Ninguém com você. perguntou nada, né? Ninguém mandou É, pergunta, né? Sabe por que que ninguém então, perguntou eu estou nada? fuçando aqui, fuçando. Quer ver, Eu não ó? consigo. Sabrina é uma colaboradora nossa que está com a gente já há mais de 5 anos, e eu sempre falo com ela, falei, Sabrina, essa parte de inteligência emocional é importante, não sei o quê. Eu quero só perguntar uma coisa para ela. Fez sentido para você, Sabrina? Fez sentido para vocês todos que estão aqui? Porque eu trabalho muito isso, viu, Cris? Eu gosto muito disso, de mostrar para as pessoas que a cultura da minha empresa é uma cultura muito participativa. Tudo bem, a gente tem que estar transitando dentro dos estilos de liderança, mas a cultura como um todo, ela foca nessa empatia, de querer Sim, mostrar para a pessoa o quanto ela é especial e nós somos especiais sim, também. E sim. todos os outros sentidos, inclusive de ensinar para a pessoa que você precisa conhecer suas emoções, você precisa ter controle dela, você precisa buscar o que te motiva. Nossa, até perca o ar aqui. Então, assim, eu acho que você veio numa hora maravilhosa, sensacional. Olha lá, apaixonada por ela. Segue a Cris, segue a Cris. Bom, Legal, gente. minutos finais, despedida, é o que a gente pode fazer. E eu espero poder ter outras oportunidades com você. E eu tenho certeza que Vamos todos que fazer me seguem mais. também vai querer isso daí. Muito bom te Vamos reencontrar fazer mais depois de tanto live. tempo. Isso, e gente, né, vocês querendo falar de alguma coisa assim especificamente, né? Ah, na live você falou de tal coisa, podia falar mais disso, manda pra gente, a gente monta outra live, de repente aprofunda mais num dos temas, fala mais de alguma coisa, né? O que não falta é assunto para a gente falar sobre isso, assunto para debater, case para falar aqui, né? Falando de diversidade, principalmente, de inclusão, jogando bastante para o campo da liderança, se for do interesse de vocês, né? Situações difíceis de lidar. Então aproveita que a gente está com disposição, gente, e Ó, pede. não, eu vou fazer uma propaganda aqui maravilhosa. Para você que não tem esse contato direto, hoje a internet permite, né? Pelo menos que você sinta, né? E tem um podcast da Cris que é lindo, maravilhoso. Eu fico escutando. Aí tá, não tenho tempo. Coloca no carro, coloca no ônibus, coloca no banheiro para você ouvir, né? Porque tem Isso muito aí. conhecimento lá. Como é que é o seu podcast lá, Cris? Lá no Meu Spotify ou podcast qualquer chama, outra? tá no Spotify, chama Aqui com a Cris. Lá no Spotify você acessa Aqui com a Cris. Tem podcast, são as lives gravadas. Lá no meu Instagram tem vários reels com conteúdo sobre competência socioemocional, sobre networking, sobre carreira. Tem conteúdo à beça no meu perfil no Ó, Instagram. Vários uhum. reels. É só ir lá, tá tudo lá, gente. 0800. Vai lá, ouve, aprende, fala comigo, conversa comigo, com o Marcelo, conversa com a gente. Quem sabe a gente faz mais lives aqui, né? E aí vem novidade por aí, né? Vem novidade dos dois lados. O Marcelo tá sempre fazendo coisas legais, eu também. Segue a gente, porque de E vão repente, para né, cima. rola curso, rola um Zoom, né? Rola uma coisa bacana para você se desenvolver. Vai acompanhando a gente, que a gente não para. A gente não para de se desenvolver para poder desenvolver vocês também, gente. É o Amei, nosso dever. adorei estar aqui. É o É nosso o nosso dever, dever. né? É o nosso Nosso dever. A dever, nosso gente. ofício, nossa vocação, É, né? É o que muito bom. alimenta a gente. Gente, Bom, amei, adorei, também. Marcelo. Também. Gostei Galera, fica, demais. fica aí no vídeo, né? Fica no fechamento da live que tem exercício, hein? Tem Ah, exercício boa. aí de Deixa eu só resiliência. destacar. Nós estamos aqui, a Cris também tem um compromisso. Ó, seguinte, tem duas coisas importantes aqui. A gente vai doar uma dinâmica muito legal. A Cris que desenvolveu, a gente usa nas salas de aula, é uma coisa assim top, é de ponta esse conhecimento. Você vai receber esse conhecimento se você for lá no link da minha bio, tá certo? Clicar lá no link, você vai entrar no meu grupo exclusivo de WhatsApp, tá? Que a gente costuma doar conteúdo. Nós vamos colocar também aqui para você, mas você tem que mandar um direct pra gente,
né? Se você não clicar lá, manda um direct para a gente, que a gente manda para você com muito prazer. Isso é importante para que tenha engajamento, para que você também consiga demonstrar para a gente a gratidão dessa doação de conteúdo. Eu acho que não é só taker, né? Você também tem que doar, né? Giver or taker, doador, tomador, isso é importante dentro de uma relação socioemocional também, né? Porque aquele que está Isso. sempre tomando, opa, peraí. Em algum momento você precisa também doar, porque essa relação é aonde começa a gratidão, né? Então, assim, você pode clicar no meu link, você pode ir lá no mandar um direct pra gente, a gente vai mandar isso para você. Depois também eu vou gravar vou deixar gravado, a quem perdeu a live vai poder ali assistir a hora que quiser, inclusive no banheiro, no carro e tudo mais. Essa atividade, essa dinâmica é para você tentar descobrir o quão resiliente você é. Isso é muito legal, porque você consegue ir respondendo e ele vai dar se você é reativo, se você não é, em termos de resiliência, de adaptabilidade, que é um dos pontos importantíssimos aí da inteligência emocional. Então, Cris, obrigado por ter feito isso aí, ter disponibilizado essa Gente, ferramenta, esse assessment, né? deixa eu dar um gostinho aqui, ó. Essa é uma atividade, né? Uma pequena avaliação, é um negócio simples, que vai mapear comportamentos, né, relacionados a 5 habilidades contidas na resiliência: positividade, foco, ação. Então, vai lá, ver quanto você pontuou em cada grupo desse, ver se bate, o que você está precisando desenvolver. É um exercício que já vai te ajudar a dar uns cliques. E se você quiser mais, quiser aprofundar, quiser ajuda da gente, aí tem direct, tem um monte de canal de comunicação, gente. Né? Grita que a Então, gente ouve. grita que a gente te ouve. Obrigada, gente. Um Ó, beijo, fica com beijo. Deus, viu? Boa semana maravilhosa para todos e muito abençoada. Tchau para vocês e até a próxima live aqui no Prof ou lá na Cristina Goldschmidt. Um beijão, Cris. Beijo, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.